Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Astral em Movimento. Hoje nós vamos falar sobre o curso de cosmoterapia, que vamos começar a partir de 18 de setembro. E essa é uma aula aberta para vocês conhecerem um pouco dos fundamentos da aplicação da cosmoterapia, para realmente decidir se tem interesse em começar ou não. Então vamos lá? Bom, a cosmoterapia é uma aplicação terapêutica que utiliza a astrologia. Então, me apresentando um pouco, eu tenho 40 anos de estudo de astrologia, tenho 11 anos que eu desenvolvo astrologia corrigida nos graus, que é a astrologia sideral, que inclui a constelação de Ophiuchus, de Órion. Principalmente com a questão de Ophiuchus, despertou muito mais em mim a noção da necessidade da cura na aplicação da astrologia, vê-la como essa ferramenta. Porque quando eu comecei a estudar astrologia e aplicar na leitura dos mapas, o que eu observei? Muitas complexidades que as pessoas traziam, dificuldades e um desejo muito grande em se expandir, em trazer esse movimento de melhora de vida, melhora de si mesmo, vamos dizer assim, uma cura das suas dificuldades. Então eu fui me especializar na aplicação terapêutica. Eu tenho 28 anos como terapeuta, me especializei em diversas áreas da psicologia para poder aplicar a astrologia de uma maneira terapêutica. Então vamos lá? Bom, ver o mapa astral como um guia de desenvolvimento pessoal, coletivo, para conseguir uma melhora, uma ampliação de vida, é uma possibilidade real. Isso existe. Então, você pode alcançar o melhor de si mesmo, o melhor que você pode usufruir da vida, da sua vida, do seu ambiente, das pessoas e como você pode oferecer também o seu melhor para o mundo. Então, a cosmoterapia, ela trabalha com o mapa astral, mas não é necessário você ser astrólogo para aplicar a cosmoterapia. Porque o conhecimento da astrologia, que é apresentado no curso, vem de uma maneira fluida, fácil, que vem junto com o trabalho terapêutico. Inclusive, ajuda a desenvolver melhor a terapia. E o curso, ele oferece todas as ferramentas para a compreensão de cada movimento cósmico, porque esses movimentos cósmicos, quando a gente fala dos planetas, das constelações, todos eles são movimentos internos da nossa psique. Então, quais são as bases da terapia, da cosmoterapia? Bom, em primeiro lugar, os 5 elementos. Então, os 5 elementos inseridos em todo o processo terapêutico. Então, os 5 elementos, o ar, o fogo, a terra, a água, o éter, sempre nessa ordem, e no curso eu explico o porquê, né? Então, a terapia, ela é aplicada em 3 fases. Então, a primeira fase é a conexão com os elementos puros. Então, nós trabalhamos essa conexão com os elementos para criar uma base, como se fosse um preparo de um terreno para a gente entrar nos movimentos mais profundos, que vem a partir da segunda fase. Então, a segunda fase ela trabalha com os elementos, mas já sintonizados com os elementos cósmicos. Os planetas, os luminares, os asteroides, as constelações que são presentes na astrologia. Então, dentro do curso vem explicado como que cada um se conecta. Então, vamos compreender um pouquinho mais os elementos, né? O que eles representam na terapia. Então, o ar. O ar é o quê? É o aspecto mental. O ar, ele fala da abertura do conhecimento, da reflexão, da compreensão, da libertação dos traumas do passado, da desconstrução dos aspectos mentais negativos que uma pessoa carrega, né? No fortalecimento da análise crítica positiva, né? Para ela desenvolver vamos dizer assim, um fortalecimento de pensar por si mesma. E não aquela coisa acabar carregando pensamentos coletivos, familiares ou do seu ambiente ao redor. E encontrar respostas melhores para a vida. Então, o ar, ele fala muito, ele desperta muito, resumidamente, né, esse sentido para as pessoas.
Então, quais são os elementos cósmicos que se conectam com o ar? Mercúrio, Vesta e Urano, né? Nessa ordem. Então, assim, Mercúrio, ele é o primeiro elemento. São os elementos que eles se correspondem com as energias da nossa psique no aspecto mental. Então, Mercúrio, ele fala da mente material, aquela mente que aprende, que assimila, que explica alguma coisa, que conversa, que ouve o outro, que lê um livro. Então, essa mente, essa nossa inteligência, né? Então, falamos de Mercúrio. Mercúrio, ele também fala dos aspectos mentais que nós absorvemos do nosso ambiente, principalmente do ambiente familiar. Ele fala de uma necessidade, de uma certa desconstrução de certas programações mentais que estão ali há muito tempo, né? E de um fortalecimento do nosso próprio aspecto mental. Em seguida vem Vesta. Vesta, ela é o quê? É a mente espiritual. Vesta, ela vai falar da reflexão. A mente espiritual é aquela que depois que absorve o conhecimento, ela vai pensar sobre aquilo. Ela vai procurar entender de que maneira que aquele conhecimento, que aquela, vamos dizer assim, aquela expressão que ela recebeu faz sentido para a vida dela, para o ambiente dela, para as outras pessoas. Então, Vesta é essa mente espiritual reflexiva, né? E Urano? Urano nós chamamos de mente cósmica. Então, é a mente elevada, é a mente que traz as respostas, né? Então, vamos dizer que todas aquelas perguntas que Mercúrio faz com a mente material, essas respostas são encontradas em Urano, na mente cósmica. Então, Vesta faz o caminho do meio, que só é possível você chegar na resposta através da reflexão de uma análise ponderada. Então, Urano, ele fala muito da mente futurista, ele fala da mente que ela, depois que ela cura os traumas do passado, né, porque Vesta fala muito disso, ela precisa se conectar com o que está mais adiante na vida dela. E essa é uma grande dificuldade. Muitas vezes as pessoas não conseguem se conectar com o que está mais adiante, né? Porque ela está muito presa nos conceitos, traumas, fundamentos que vêm do seu passado. Então, esse é um aspecto, o aspecto astrológico correspondente ao elemento ar. No elemento fogo, o elemento fogo, ele vai falar o quê? Do aspecto energético. Então, o elemento fogo, ele fala da motivação, do entusiasmo para a vida, vontade de viver, né? Então, o elemento fogo, ele fala também que a gente tem que controlar os excessos de fogo, né, na nossa vida, através do controle do comportamento, então os impulsos negativos, né? Vencer a procrastinação, quando o fogo está num desequilíbrio para baixo, né? Então, que vem a dificuldade no agir com as coisas, de tomar decisões, de fazer suas atitudes no mundo, né? Então, vencer essa procrastinação. O fogo, ele também é um elemento que traz uma maior clareza sobre o mundo, sobre si mesmo, e traz uma autovalorização. Então, o fogo é aquele que fala dos valores que o mundo oferece, da vida que o mundo te dá em troca, através de muitas energias, saúde, prosperidade. Então, você precisa estar doando essa vida também. Então, para você conseguir acessar qualquer valor no mundo, você tem que se valorizar também. Então, o fogo é o elemento que trabalha muito isso. Então, no fogo também há o aprimoramento dos valores éticos, morais, é um processo educativo, né? Então, a educação, a expansão para a vida. Então, no elemento fogo, na astrologia, nós nos correspondemos com Marte, Sol e Júpiter. Marte, ele representa as ações diretas, né? O Sol é a consciência da clareza das suas atitudes, dessas ações, daquilo que você pode acessar, né? E Júpiter, ele fala do aprimoramento, da correção necessária para que você consiga atingir os seus objetivos. Então, dentro dessa estrutura, né, Marte é a energia combustível da vida, ele vai falar de todos os impulsos que são regidos pelas nossas emoções, que mais adiante, quando nós trabalhamos o elemento água, né? Então, todos eles são interconectados.
O sol é a clareza, é a verdade, é a autoconsciência, é a consciência das suas qualidades, daquilo que você brilha para o mundo, aquilo que você vem fazer aqui, né? Os seus propósitos são muito representados pelo sol. E Júpiter, ele, como todos os últimos elementos, assim como foi Urano no elemento ar, Júpiter no elemento fogo, ele é uma energia mestra. Então, ele é que mostra quais são, vamos dizer, os processos de aprimoramento para que essas ações, né, que começam com Marte, alcancem um êxito melhor com a vida. Então, o elemento fogo, ele trabalha muito essa energia. Ele fala, vamos dizer assim, a palavra dele é energia, né? Agora, o elemento terra. O elemento terra, ele vai falar do aspecto material. O aspecto material, ele vai falar da autoestima, né? A autoestima de gostar de si mesmo, gostar do que você vê em você, né? O elemento terra, ele fala de uma melhor conexão com o mundo material, para que você se conecte com o melhor valor que ele oferece, não o menor, né? Para que você consiga desenvolver na sua vida uma conexão com aquilo que vem de mais positivo que lhe pertence, não constantemente aquilo que falta. Então isso daí é uma noção muito forte com o elemento terra. O elemento terra, ele trabalha a abertura da prosperidade, né? Ele vai falar dos aspectos psíquicos que impedem a nossa relação positiva com a prosperidade. Esse é um trabalho do elemento terra. Ele traz o quê? Ele desenvolve uma maior organização, prazer com as tarefas diárias, com o trabalho, né? Porque o elemento terra, ele traz assim vamos dizer assim, o pé no chão, como nós falamos, né? Então, o pé no chão, ele entende que tudo aquilo que está ao redor dele, tudo aquilo que provê a sua vida material, o seu corpo, as coisas que ele gosta na vida dele, precisam desse desempenho, né? Então, é como se fazer as pazes com isso. E o elemento terra traz o autocontrole, a determinação, porque ele traz uma coisa chamada maturidade. É no elemento terra que nós trabalhamos muito o processo do amadurecimento, porque a relação com o mundo material, ela é uma grande medidora da maturidade de uma pessoa, né? Uma pessoa que um exemplo, ela gasta mais do que pode, né? Mais do que ela ganha, na verdade. Isso é uma atitude de pessoas imaturas, porque a maturidade é aquela que ela vai fazer as contas, ela vai refletir se ela realmente precisa daquilo, né? Então, trabalhar esses aspectos é uma necessidade, é uma coisa que traz muito equilíbrio, né? Então, o elemento terra, ele impulsiona a lógica, a racionalidade, né? Então, a lógica e a racionalidade são os grandes antídotos, vamos dizer assim, para os conflitos emocionais. Então, ele também ajuda a uma consciência mais forte de cuidar melhor de si mesmo. Num momento que a gente fala muito sobre uma boa nutrição, a importância de cuidar bem do corpo, a gente está vivendo esse momento. Acho que da pandemia para cá aumentou muito, né, a preocupação com a saúde, com os cuidados. Será que isso me faz bem? Será que eu devo, né? E as pessoas, elas estão vendo isso com mais seriedade. Então, isso também é um processo de amadurecimento, e o elemento terra, ele traz essa conexão forte da pessoa com o seu corpo. No elemento terra, nós trabalhamos astrologicamente Vênus, Ceres e Saturno. Então, Vênus, ela fala do amor ao mundo material. Ceres, ela fala do cuidado com o mundo material. E Saturno é a inteligência, o compromisso com o mundo material. Ele é que traz a estruturação da vida de alguém. Então, esses são os elementos que nos conectam, que ativam as energias na nossa psique, que são relacionadas com o mundo material. Então, uma melhor relação com a vida material é algo que traz muita paz, muita tranquilidade. Então, assim, qual é o objetivo de vamos dizer assim, de uma terapia bem aplicada? É encontrar nesses exercícios,
esse êxito, certo? De você estar mais tranquilo, mais em paz com a sua vida, mais motivada. Então, esses são os elementos que nós trabalhamos. Esse é o objetivo, o propósito daqui. Então, quando nós falamos de Vênus, Ceres e Saturno, essa questão do amor ao mundo material, o cuidado com ele, a responsabilidade com ele, então isso se aplica também nos relacionamentos afetivos. Então, os relacionamentos afetivos, eles não são só uma questão do elemento água, onde a gente encontra o amor de uma maneira mais plena, né? Mas vocês veem, Vênus é do elemento terra, né? A paixão está no elemento fogo com Marte. Todos os elementos, eles se conectam, vocês veem. A busca pela sua complementaridade, né, através de uma outra pessoa, vem no elemento ar. Então, primeiro você pensa em algo, você tem que desejar, com o ar, você deseja algo no fogo, no elemento fogo. Você coloca isso em prática no elemento terra. E você vai medir a felicidade disso, né, na sua vida no elemento água, que nós vamos tratar logo mais. Então, no elemento terra, Vênus, ela é como se fosse a abertura do amor. Então, você conhece alguém, você se encanta, você observa os atributos positivos, a beleza, você sente aquela alegria. Agora, depois de um tempo, né, logo em seguida vem Ceres. Então, assim, você tem que fazer atividades juntos, você tem que cuidar daquilo. Não adianta você ir lá e gostei dessa planta, vou levar para casa. Mas e aí? Tem que colocar água, né? Tem que adubar a terra, você tem que observar, tem que dar carinho também quando você faz isso, porque é importante, as plantas são seres vivos, né? Então, isso não só para as plantas, mas nos relacionamentos afetivos, humanos também, né? E Saturno, ele vai falar do que? Do compromisso, né? Então, assim, toda a estruturação de relacionamento que nós temos com a vida, sejam elas num nível material puro, básico, num relacionamento, em todas as coisas, esses processos, né? Os processos de dar um passo adiante, eles estão sempre presentes. Então, Saturno, ele fala da responsabilidade, no comprometimento. E aí, vamos dar mais um passo, né? Então, é ali que as coisas realmente se definem. Agora, o elemento água. O elemento água, ele é o aspecto emocional. O elemento água, ele fala do desapego das ilusões, em primeiro lugar, né? Então, assim, as ilusões, elas são grandes formadoras de desequilíbrios, de sofrimentos, né? Quando você acredita em algo que não se concretiza, quando você mantém expectativas e que você não consegue alcançar na sua vida, né? Então, o desapego das ilusões e uma maior conexão com a realidade. Porque a realidade, quando você trabalha ela com uma consciência positiva, você vai desenvolver o que é importante no elemento água. Você vai recapacitar a sua capacidade de sonhar, de imaginar, porque a ilusão, ela é uma coisa diferente do sonho e da imaginação. Sonhar e imaginar são fatores muito importantes. Esses são os grandes fundamentos da cocriação, como eles dizem, né? Então, para você cocriar alguma coisa, você tem que sonhar, desejar aquilo com as suas emoções, você tem que querer aquela felicidade para a sua vida. Você tem que ser capaz de imaginar aquilo e sentir aquilo. Aí sim você vai estar abrindo uma conexão positiva. Então, assim, o desapego das ilusões, ele também vem num processo de trabalhar os desequilíbrios mentais, né? Ansiedade e outras, né? Outras características que, assim, quando a gente fala do desequilíbrio da mente, a gente não precisa relacionar com problemáticas graves, que precisa de um tratamento mais sério, vamos dizer assim, no nível psiquiátrico. Não é isso, né? O desequilíbrio, a mente humana, ela é muito frágil. Por isso que a terapia é muito importante, porque ela ajuda a fortalecer a mente. E nos estudos da neurociência já se comprovou
que a terapia aplicada, quando ela começa a agir, né, o processo da consciência, da mudança de pensamento, então, assim, fatores, né, concretos, científicos no nosso cérebro começam a se desenvolver também, né? Então, tem uma grande validade. Então, trabalhar os desequilíbrios é no elemento água que nós trabalhamos, porque ele vai falar dessa abertura do eu profundo, do inconsciente. Então, ele vai, vamos dizer assim, tirar o véu de todas essas coisas para que nós possamos trabalhar. Vocês veem que por que a água é o último dos 4 elementos? Porque precisa se estar muito mais fortalecido para se tocar as emoções. O processo do ar, da abertura mental, do controle de energia, de uma relação madura com a vida material, tudo isso são, vamos dizer assim, fortalecedores para que quando a gente chega na água, ela está mais preparada, né? A pessoa ela está mais preparada para se tocar nessas emoções mais profundas, né? Então, o trabalho com o elemento água, ele recapacita. Nós trabalhamos muito com os sonhos, eu vou falar daqui a pouco a importância dos sonhos na terapia. Então, recapacita a capacidade de sonhar. Sonhar, assim, vamos dizer assim, é um evento que representa a saúde mental de uma pessoa, né? O estilo de sonhos vai falar muito sobre como é que está esse processo na vida dela, né? Muitas vezes, vamos dizer assim, na nossa relação terapêutica, as pessoas elas têm um pouco de, não é resistência, vamos dizer assim, às vezes nem ela consegue expressar certas coisas. Então, os sonhos, eles vêm com esse intuito, né? Então, assim, recapacita os sonhos, a capacidade de imaginar. No elemento água, nós trabalhamos o amadurecimento, o fortalecimento das emoções. Então, isso traz um aumento também da capacidade amorosa de uma pessoa, porque enquanto a gente não trabalha o emocional, muita gente confunde amor com carência, confunde com insegurança, com necessidade de controle. São todos desequilíbrios emocionais. Então, quando ela vai trabalhando isso, ela vai se conectando com o amor de uma maneira mais pura, né? Ela vai conseguindo realmente identificar esse sentimento dentro dela. Então, o elemento água, ele, quando nós trabalhamos, traz uma melhora na socialização, né? Que nós precisamos muito, nos relacionamentos pessoais, que é importante também, e aumenta a conexão com a própria alma, né? Que é o seu eu interno. Porque vocês vejam, eu escrevi na época da pandemia, porque uma coisa que estava me preocupando muito, não só a mim, como muitas pessoas, não só terapeutas, mas observadores analíticos da nossa sociedade, né? O quanto as pessoas elas estavam se fechando dentro dos seus próprios mundos, né? Criando suas realidades paralelas com as redes sociais, os aplicativos, joguinhos de celular e tudo aquilo que afastava as pessoas umas das outras. Então, por exemplo, a pessoa entrava no metrô, era só todo mundo olhando para o celular, jogando alguma coisa, ninguém percebia as pessoas ao redor. E assim, uma coisa no metrô ainda se perdoa, vamos dizer assim, você não conhece ninguém. Agora, quando você vai para uma festa, você vai jantar com um amigo que fica toda hora, então isso estava muito incômodo. E foi muito bom que começamos a falar muito disso e eu observo que teve uma boa diminuição. As pessoas ficam até com vergonha, é feio, né? Realmente não é bonito isso. Agora, uma observação que eu fiz na pandemia, eu falei, olha, as pessoas elas estão sentindo falta de relacionamentos que elas não tinham, que elas já não tinham há muito tempo, que estavam se relacionando só com o seu próprio mundo, e de ver um mundo lá fora que elas também não estavam olhando. Então, assim, estavam sempre olhando para o mundo virtual. Então, a gente precisa dessa conexão, da socialização, nós precisamos da comunidade, né? Então, o elemento água, ele trabalha essa melhora na socialização, nos relacionamentos pessoais também, né? Ele tem esse lado.
Então, quais são os elementos cósmicos que nós trabalhamos com a água? Então, é Netuno, Lua e Plutão. Então, Netuno, ele trabalha a clareza das emoções. Então, é Netuno que nós trabalhamos, que derrubamos o véu das ilusões, que recapacitamos os sonhos. É com ele. Então, Netuno, ele é um conector direto da alma humana. Todos os elementos da água são, né? E ele trabalha vamos dizer assim, ele desenvolve também uma conexão maior com a felicidade interna. Não só com aquela alegria eufórica de momento, mas aquela felicidade que dura mais, que traz uma satisfação, que se repercute nos outros movimentos da vida. A Lua é onde nós trabalhamos a socialização, o amadurecimento das emoções, ver o outro como um espelho, né? Ver o outro como uma necessidade de cuidar e ser cuidado. Então a Lua traz muito esse movimento. E Plutão é o fortalecimento das emoções. Plutão, como energia mestra da água, é aquele que cria, ao mesmo tempo que ele cria uma casca mais grossa, né, para que a pessoa ela não entre, desenvolva gatilhos muito fáceis para o seu desequilíbrio, né? Então não é qualquer, vamos assim, não receber um bom dia do companheiro ou ela fica mais centrada, né? Ela começa a ficar mais forte, entendendo que se a outra pessoa ela tem uma desconexão no seu comportamento, não é necessariamente por causa dela. Então ela para de se envolver no quê? Nas mudanças de humor ao seu redor. Então ela fica mais forte. Ela fica mais forte até para ela receber, né? Porque o mundo, as pessoas, infelizmente, elas são muito mais desequilibradas do que equilibradas, né? Então, para receber essas respostas, às vezes, né, difíceis da vida e do mundo, e não entrar em pânico, né? Ficar mais calma, ficar mais no seu lugar e dar as respostas de uma maneira melhor. É com Plutão que ela começa a desenvolver e aplicar a maneira como ela escolheu ser. Então ela não é mais tão reativa ao ambiente, né? Ela é muito mais centralizadora do seu comportamento, né? Que nós trabalhamos com Plutão. Bom, agora vamos falar do elemento éter, do quinto elemento, né? Então a astrologia sideral, ela inclui o quinto elemento. Na astrologia tropical, vocês podem ver que até a maneira como se dividem, né, os planetas, as constelações pelos chakras, né, eu estou colocando uma imagem agora aqui na tela, ela é uma forma que falta o sétimo chakra. Então, a astrologia sideral, ela inclui todos, porque nós incluímos o elemento éter, que ele é representado por Ophiuchus e Órion, né, que são relacionados a Palas Athena e Quiron. Então, o elemento éter, o que nós trabalhamos? Ele é um elemento muito elevado, ele fala do aspecto cósmico, espiritual do ser humano. Então, o éter vamos dizer assim, é quando você tem os 4 elementos em equilíbrio, bem trabalhados na sua vida, o éter, ele fala, agora você está pronto para descobrir aquele algo mais. É como se a falta do equilíbrio dos 4 elementos impedisse, né, essa visão do algo maior. Então, no éter, o que nós trabalhamos? Uma compreensão mais elevada de si mesmo, da vida, uma conexão mental ampliada também. Então, há um aumento de inteligência com o elemento éter. Então, uma clareza maior sobre as suas escolhas, sobre as suas decisões, uma consciência sobre os seus propósitos, né? Então, tem uma pergunta muito recorrente para a astrologia: qual é o meu propósito? Porque, assim, tem palavras que viram moda, né? Então, quando
personalidades muito famosas na autoajuda começam a falar muito de uma certa situação, aquilo acaba virando uma necessidade de reflexão para muita gente, né? Então o propósito acaba sendo uma grande busca, né? Como se fosse uma resposta material. Não é uma resposta material. O propósito é quando você está integrado de uma maneira positiva com a sua vida e você se compreende assim. E você se sente totalmente encaixado com a sua vida. Então vejam que propósito não é uma atividade específica, né, que você faça, não é um relacionamento, algo material que você compre, não tem nada a ver com isso, né? Então essa relação de propósito nós trabalhamos no elemento éter. Então no elemento éter nós temos também a questão da resiliência. É no elemento éter que nós estamos prontos para compreender também que a vida não é só êxito, coisas boas, a gente tem que ter a mesma dignidade que nós temos na vitória, nós temos que ter na derrota. A mesma dignidade que nós temos quando está tudo bem na nossa vida, nós temos que ter também quando as coisas não estão bem, porque isso faz parte da vida. São as lições para o nosso fortalecimento, para o nosso amadurecimento. Então é com o éter que nós encontramos essa guiança, certo? Para nos conectar com essas questões da vida. Então, por isso essa palavra resiliência está muito relacionada ao éter. Então, enfrentar os problemas e dificuldades precisa de compreensão, de capacidade de superação, de maturidade espiritual. Porque assim, quando você alcança esse nível, então o que acontece também? Os problemas minimizam. Primeiro, eles já não têm mais aquela, problema, né? Já vira, olha, é uma situação que vamos resolver, né? E minimizam porque você acaba entendendo, ao refletir com maturidade espiritual sobre as situações que você viveu na sua vida, como um processo do seu crescimento. Nós não podemos combater todos os nossos erros, equívocos, enganos, sofrimentos, seja eles em que nível for, porque tudo isso faz parte da pessoa que você é hoje. Então, como você seria se você não fosse, né, se você não tivesse passado por esses problemas todos? Você não sabe, né? Você tem que se ver como um resultado de tudo isso também, principalmente das dificuldades. Então, esse amadurecimento, ele também aumenta o fluxo de energia, né? Então, é no elemento éter que nós falamos muito da energia da cura, né? A energia da cura, a energia do amor, né? É no elemento éter que nós compreendemos que a energia que nós queremos receber para a nossa vida, nós temos que dar primeiro. Então, se você espera algo que você não está dando, é muito complicado, né? Então veja o que é que você está oferecendo para o mundo. Passe a oferecer. O que é que você deseja? Passe a oferecer o que você deseja. Então essa é uma relação do éter, né? Então o resultado do éter, vamos dizer assim, o pico da montanha do éter é o quê? É paz e tranquilidade com você mesmo e com a sua vida. Então esse vamos dizer assim, é um objetivo. Vejam que assim é um processo longo até chegar ao éter, né? Ou seja, se a água está por último, né? Você sem trabalhar o amadurecimento emocional, as coisas da água, não conseguimos abrir a energia do éter, né? E o éter, ele é um elemento que ele fala muito da conexão mental entre as pessoas. Então, uma conexão mental elevada. Então, assim, quando chegam determinados movimentos necessários de evolução na Terra, então o que acontece? Então, as mentes das pessoas que são muito mais conectadas e buscadoras de conhecimento, elas se ativam. Vocês já perceberam que, de repente, muitas pessoas começam a falar sobre o mesmo tema? A desenvolver de uma mesma maneira? Porque, assim, quando você chega nesse elemento éter, você acessa um canal mais elevado de conhecimento. É como se tivesse uma estante cósmica
que você tem que fazer o exercício da inteligência, da reflexão, é como se fosse um halterofilismo espiritual e mental. E que você pode acessar esse conhecimento. Então, fala-se bastante disso também. Então, o elemento éter, nós trabalhamos com Palas Athena e Quiron, né? Então, esses são os elementos que ativam na nossa psique o desejo do crescimento, de aprimoramento enquanto seres humanos. Palas Athena, ela vai falar desse encontro maior com você mesmo, com o mundo. Então, Palas Athena é aquela que traz uma clareza sobre você, para que você também possa ter essa clareza de tudo aquilo que você quer na sua vida. Onde você quer estar, que pessoas que você quer ter do seu lado. Então, Palas Athena, ela dá esse chacoalhão, bom chacoalhão, né? E Quiron, né? Vocês veem que Quiron é o último elemento a ser trabalhado, porque ele é o mais aprimorado de todos, que rege a constelação de Ophiuchus, né? Então, Quiron vai falar do que? Do eu superior. Quiron, ele é como se fosse um guia espiritual que nos leva até a evolução. Então, dentro da explicação astrológica, com a mitologia, que eu gosto muito, né? Esse trabalho de Quiron, né, é um trabalho que eu abordo bastante, né? Então, quando eu falo do bom centauro e do mau centauro, né, que é a dualidade humana, é essa. Nós somos todos iguais. O que nos difere é o nosso nível de desenvolvimento. Então, Quiron, ele fala assim, olha, busque se desenvolver para que você possa ajudar os outros nessa tarefa também. Porque essa é a tarefa da vida. Não é só você se desenvolver. Você se desenvolver, olha, já é ótimo, né? É ótimo para o mundo, você vibra uma energia melhor para a sua vida. Mas assim, Quiron, ele é aquele que vai falar, olha, se você está realmente desenvolvido, você vai buscar o prazer de ajudar o outro também. Então, essa relação de Quiron fala muito disso. Bom, a terceira fase da cosmoterapia, ela fala da mitologia. Então, é a aplicação dos mitos de uma maneira pura. Então, com as mulheres, eu trabalho muitos mitos femininos, né? Eu trabalho com 7 deusas, e com os homens também eu trabalho os mitos masculinos. É uma fase assim de aprimoramento, é uma fase que ela já tem que estar muito, vocês mesmos vão perceber que ao aplicar a terapia, o quanto as pessoas se desenvolvem, né? O quanto elas nem se reconhecem quando olham para trás do movimento que elas estavam vivendo, os conflitos todos que elas traziam com elas, né? Enfim. Agora vamos falar um pouco como a terapia é aplicada. Olha, a terapia, como toda terapia, né? Toda terapia que ela envolve a psicanálise, ela precisa de uma conversa semanal de 1 hora, né? Não são só os exercícios. Então, assim, faz parte da terapia isso. Então, assim, a arte desse aconselhamento é algo que eu abordo muito no curso, mas eu acredito que, assim, é aconselhado que você também tenha ou formado ou em andamento algum processo terapêutico também, né? Ligado à psicanálise, né? Porque assim, é muito conhecimento. Eu não sou capaz de passar tudo isso sozinha, nem almejo isso, né? E assim, por que a conversa semanal de 1 hora? Porque para uma terapia alcançar o resultado, é preciso de uma coisa muito importante, 2 coisas, né? Regularidade e disciplina. Então, assim, trazer esse exercício de toda semana, no mesmo dia, no mesmo horário, falar ali dos seus sentimentos, isso vai causando, por si só, já causa uma mudança. Você está mexendo já em algo ali dentro da pessoa, certo? Então, essa questão é importante. Outro ponto importante na aplicação da cosmoterapia, analisar os sonhos. Então, os sonhos, eles são fundamentais, né? Então, assim, os sonhos, eles apresentam, como eu falei, aqueles quadros profundos que muitas vezes a pessoa não consegue expressar mais abertamente.
Então eles trazem diagnósticos emocionais, também mostra como a terapia está se desenvolvendo. E os sonhos, eles são muito aliados, né? Não só da cosmoterapia, mas assim, da origem da terapia já se trabalhava com sonhos, né? Então, assim, dentro do curso eu vou falar muito sobre isso. Então, na questão da conversa semanal também é importante, porque os símbolos, né? Porque assim, é uma terapia que ela é muito fundamentada nos símbolos, na simbologia. Então, observar, analisar esses símbolos nos fatos da vida de uma pessoa, nos acontecimentos dela, nas reflexões que ela traz, né? Nos sonhos dela. Então, os símbolos estão sempre presentes. Com a ajuda da terapia, a pessoa ela fica mais consciente dos seus símbolos e isso faz uma grande evolução também. Então você vai observar também como as energias estão atuando. Então assim, no processo energético que nós trabalhamos, ar, fogo, terra, água, éter, então eles se apresentam na pessoa. Então dentro do curso eu vou ensinar, eu vou mostrar para vocês o quanto isso assim é tão claro. Então assim, o trabalho com as energias é um grande aliado. Praticamente ele é o maior braço de trabalho da cosmoterapia. Então, observar como as energias estão evoluindo com cada pessoa. Então, o aconselhamento, né? O aconselhamento é uma parte forte também, porque essa conversa diária, ela não é uma conversa só para você ouvir. Eu sei de terapias que fazem muito isso, eu sou contra, desde o início dos meus estudos. Eu não acredito, né? Uma terapia onde não haja troca, porque senão você fala sozinho. Como você não vai falar nada, né? Então, assim, o aconselhamento, ele tem que ser orientado para o desenvolvimento. Porque, olha, aconselhamento não é julgamento, não é dar a sua opinião, né? Não é você falar o que a sua vizinha fez. Isso daí não é aconselhamento. Aconselhamento é quando você tem que aconselhar a pessoa para levá-la a refletir sobre ela, sobre o que está acontecendo na vida, o que ela está pensando no seu entorno. Você pode apresentar uma possibilidade diferente para que isso aconteça. Então, isso é um trabalho desenvolvido na cosmoterapia. Um outro ponto importantíssimo da cosmoterapia, ela é muito conhecida por isso, que são as afirmações diárias, né? Então, assim, na cosmoterapia, eu tenho um conjunto de 92 afirmações e algumas meditações guiadas que auxiliam nesse processo de conexão, no desenvolvimento, no fortalecimento das energias. Porque quando a gente trabalha cada energia, tem um exercício ali, olha, depois de 11 respirações profundas, falar um conjunto de frases em voz alta. Esse é o exercício diário que acompanha quase toda a terapia, só não acompanha a terceira fase, né? A terceira fase ela já está, vamos dizer assim, já está bem trabalhado isso, mas às vezes na terceira fase eu recomendo, olha, repete aquela afirmação, né? Então aí eu vou falar depois mais para frente sobre isso. Então esses conjuntos de frases positivas, elas são relacionadas ao caráter de cada energia. Então, assim, quando o elemento ar, são frases ativadoras daquele elemento e assim por diante, né? Então, esse processo, e acompanha toda a terapia, como eu falei, ele é um braço forte da cosmoterapia. Então, assim, ao mesmo tempo que ele faz essa conexão de energia, ele também atua como uma reprogramação mental para o tratamento. Porque as pessoas não se dão conta o quanto elas não falam frases positivas, elas só falam negativas, né? A maioria das pessoas, se elas vão se dar conta, está muito ali, né? Então, isso é uma coisa que não é positiva. Então, assim, na primeira fase da terapia, as afirmações, elas são gerais, elas vão ser sempre as afirmações do ar, do fogo, da terra, da água, do éter, vão ser as mesmas afirmações para todos, né? Agora, já na segunda fase, elas já são um pouco mais individuais, porque aí elas vão falar dos pontos de energia relacionados no mapa de cada um.
Então, nós temos uma tabela de energia, que vocês podem ver aqui na tela, que ela é como, ela trabalha com uma geometria muito sincrônica, muito harmônica, que ela ajuda a encontrar esses pontos de energia. Então, isso eu já tenho pronto, né? Então, assim, no curso de cosmoterapia, você não tem que aprender a fazer tabela nenhuma, a calcular nada. Eu já entrego isso pronto, né? Olha, essa afirmação é tal, né? Tem coisas que tem que fazer ali, mas não neste nível, certo? Então, mas assim, veja, cada pessoa, ela vai estabelecer a sua conexão com as energias de uma maneira própria, né? De acordo com os impulsos naturais dela, com as necessidades dela. Não é uma coisa generalizada. Obviamente que não, né? Então, porque assim, as energias, elas ocupam, na segunda fase, elas ocupam o ponto exato de cada elemento cósmico na vida de cada um. Então, quando nós trabalhamos o elemento ar, como eu falei ali, por exemplo, Mercúrio, Vesta e Urano, são os pontos que Mercúrio e Gêmeos ocupam no mapa daquela pessoa, certo? Então, são aqueles pontos de energia. E isso ajuda muito a desenvolver também o aprimoramento de tudo que aquela posição de Gêmeos vem trazer para a vida dela. Então, assim, essa questão de falar em voz alta. Por que eu oriento os meus pacientes a lerem em voz alta, sempre depois de fazer as respirações profundas? Porque assim, as respirações profundas ajudam a entrar em equilíbrio mental, espiritual, energético. Aí sim as afirmações vão ter um efeito melhor. Então, falar em voz alta é assim, também procurar um lugar tranquilo, né? Que não vai estar ali sendo atrapalhada por ninguém. Então, assim, o processo todo, ele não leva mais do que 3 minutos. Então, não sobrecarrega as atividades, o dia de ninguém. Agora, ler em voz alta, por quê? Além de, assim, quando lê em voz alta, tem um fator que tem uma fixação melhor das mensagens quando uma pessoa lê em voz alta. Isso é um dado científico, isso não precisa falar que o cérebro ele vai memorizar melhor quando lê em voz alta. Mas tem que compreender a voz como uma vibração especial. Vocês sabiam que a voz é única? Não existe, tem gente que imita a voz de outra pessoa, isso é diferente, né? Agora, a voz de cada ser humano é especial. E assim, não nascem pessoas com a voz igual a outra. Então, desde que a humanidade existe, vocês veem uma coisa, isso daí já é só esse fator já é mágico, né? Não tem vozes iguais, repetidas, né? Cada um tem o seu tom, a sua vibração. Então, falar em voz alta é como se fosse um comando energético também. Você não dá um comando só para o seu cérebro, você dá um comando para a energia. Isso que eu trabalho com muita importância. Inclusive, eu sei detectar pelo tom de voz, é uma coisa assim, trabalhar com energia, quando a pessoa ela conversa comigo no início da terapia, lá para segunda, terceira, quarta sessão no máximo, você não falou em voz alta. Porque eu vejo como não está se desenvolvendo a energia com ela. Eu tenho essa observação também. Bom, agora tem um ponto importante, né? Como você encontra esses pontos de energia de cada pessoa, né? Porque você tem que ter um mapa astral, como eu falei, não tem que ser astrólogo para fazer o curso, mas você tem que ter o mapa astral de uma pessoa, certo? Então, para você conhecer esses pontos, o mapa é uma coisa que eu também ofereço no curso, certo? Eu ofereço, olha, esse ponto do mapa dessa pessoa é tal afirmação, né? Então, isso daí é uma coisa que eu ensino, ofereço e que nós vamos trabalhar com todo mundo que quiser fazer o curso. Agora, vamos falar de ferramentas astrológicas importantes na cosmoterapia. Porque enquanto nós falamos de
planetas, de constelações, nas afirmações, nós estamos trabalhando esses pontos de energia e energias da nossa psique, né? Agora, tem mais ferramentas que a astrologia oferece para terapia. Então, tem uma ferramenta que é a tabela do ciclo cósmico. Então, essa tabela, o que ela mostra? Ela mostra como está o desenvolvimento energético da pessoa no momento. E também mostra com que idade cada elemento se desenvolveu pela primeira vez na vida dela. Então, por exemplo, quando a gente está trabalhando Saturno, ela tem um problema com a estruturação, com o amadurecimento, vamos trabalhar Saturno, tem as afirmações, tem todo o aconselhamento que eu passo ali para trabalhar com ele, mas espera, vamos para chegar mais fundo no processo. Com que idade Saturno entrou pela primeira vez na vida da pessoa? Então, dificuldades que ela pode ter com aquele elemento podem estar ligados às memórias, aos fatos, aos eventos que ela viveu naquela idade. Isso é muito certeiro dentro da astrologia, assim como todos os outros elementos, certo? Então, por exemplo, a pessoa ela tem uma dificuldade com o equilíbrio de energia com Marte, né? Então, vamos pegar ali a procrastinação. Não consigo, tenho fraqueza, mas vamos entender em que idade que Marte chegou, qual foi o trauma que ela pode ter vivido ali que bloqueou, né, aquele movimento da vida dela. Então, essa é uma ferramenta importante da astrologia que eu ofereço no curso. Então, a tabela do ciclo cósmico, ajuda a compreender, não só ajuda a compreender melhor o momento que a pessoa está vivendo, né, como destravar esses traumas e esses conflitos. Porque o momento, a tabela do ciclo cósmico, ela vai mostrar também não só a idade, a fase, o tempo dessa relação de vida, vai mostrar o tempo do agora também. Porque todo mundo, né, todos nós, né, temos um ciclo cósmico de 2 anos e meio. Então, assim, 2 anos e meio é o tempo que a Lua precisa para ativar todos os elementos cósmicos no mapa de uma pessoa. Então, a ordem dessa ativação é muito individual, é de cada um, né? Então, assim, como encontrar que movimento que ela está vivendo agora? Então, por exemplo, uma pessoa, ela chega, olha, eu estou muito traumatizada, estou me sentindo mal, está tudo pesado na minha vida, eu preciso fazer uma terapia. Aí você vê na tabela de ciclo cósmico dela. Quem que está ativado naquele momento? Plutão. Então, na cosmoterapia, você aprende a conhecer a energia de Plutão, a força que ele tem, o que é que ele está querendo impulsionar na vida dela. Então, ajuda a trazer essa compreensão para a pessoa, ajuda muito a ela se equilibrar. Porque, assim, uma coisa que atrapalha muito o desenvolvimento da cura é quando não há um diagnóstico. Sabe quando você sente dor, vai no médico, ele não sabe de onde vem isso, como que trata, não sabe que remédio que aplica. Isso da ansiedade, ela piora qualquer quadro. Qualquer quadro, não só físico, psicológico, emocional, todos, né? Então, assim, ajuda ela a entender que é uma fase, porque ali nessa tabela eu mostro quando começa e termina cada ciclo. Então, ela dá vamos dizer assim, um panorama que ajuda na terapia também, né? Então, essa tabela é algo que eu ofereço no curso. Quem já é meu aluno, já pode fazer sozinho, porque ele sabe, né? Eu já ensinei, eu tenho essa aula ali. Mas para quem não é astrólogo, né? Meu aluno, porque eu acredito que não são todos os astrólogos que sabem fazer essa tabela, né? Eu ofereço no curso, tranquilamente. Vocês fiquem tranquilos, quem quiser fazer o curso de cosmoterapia e está pensando, olha, isso vai ser difícil porque eu não sei astrologia, fique despreocupado, despreocupada, né? Porque todas as ferramentas necessárias, elas vão estar ali. Bom, para finalizar, obrigada aí para você que acompanhou o vídeo até agora. Se você tem interesse no curso, já vou colocar aqui na tela, ele vai estar disponível a partir de 18 de setembro. Qual é o formato do curso? Já vou explicar. Então, já como eu falei,
é bom, é melhor até se você já tem uma base terapêutica em andamento ou formada, tá? Mas o curso também oferece muitas visões e noções da psicanálise. O curso completo, ele tem 6 módulos. Então, com 46 videoaulas acompanhadas por apostilas. Então, mentorias bimestrais, gratuitas e acompanhamento na aplicação das primeiras terapias. Então, os módulos do curso, eles apresentam os fundamentos da cosmoterapia, ativação dos 5 elementos, análise dos sonhos, a segunda fase, como ela é aplicada com a astrologia, a terceira fase com o arquétipo dos mitos e aplicação terapêutica e na evolução do paciente. Então, como que eu vou fazer essas aulas? A aquisição das aulas, eu vou disponibilizar de 10 em 10 aulas. Então, quem quiser fazer o curso todo, né? Eu quero comprar o curso todo. Eu não recomendo, certo? Até porque o curso todo, ele nem tá todo gravado, não tá todo com apostilas, eu ainda tô na metade dele, tô terminando. Então, mas mesmo que tivesse, o formato que eu decidi colocar, até para assim, o que eu quero? Eu não quero, meu objetivo aqui, claro que eu vendo meu curso, meu esforço de trabalho, meu tempo, valorizo isso, mas aqui, assim, eu quero pessoas bem formadas, né? Então, assim, de 10 em 10 aulas por vez. Depois de cada 10 aulas, uma mentoria para começar as próximas 10 aulas. Assim que é o formato. Cada aula vai ter o valor de R$46. São 46 aulas, R$46. Até para ficar simpático, né? Tudo igual. E eu vou disponibilizar dessa maneira, tá certo? Então, assim, para começar, pode me enviar um e-mail, WhatsApp para os contatos que estão aparecendo aqui. Eu encaminho a ficha de inscrição, porque eu quero conhecer melhor as pessoas que vão fazer o curso comigo, né? Então, assim, o objetivo é multiplicar essa capacidade de trazer essa melhora terapêutica para o mundo. Esse é o objetivo maior, tá certo? Então, agradeço todos que vieram até aqui. Eu já estou preparando 2 vídeos novos aí sobre os temas de astrologia, né? O céu da semana e a tabela de previsão cósmica. Isso daí foi uma ótima ideia que eu tive, que para todo mundo ver como é que está a sua vida, né? Então, é algo que eu vou preparar aí para os próximos vídeos. Então, agradeço a todos e conto com todo mundo aí que teve interesse para começar o curso, tá ok? Grande abraço, estelares e até!